Boa noite, a graça e a paz de Jesus. Mais uma vez estamos aqui para refletirmos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, sobre conversar um pouquinho, né? Mais um momento de reflexão, de conversa, para que nós possamos pensar em alguns aspectos da nossa vida. Já estamos chegando aí num tempo bem razoável, né, de quarentena, onde nós não podemos nos encontrar. Um bom tempo mesmo, né? A saudade dos irmãos tem batido em nossos corações, a vontade de estar junto, de estar perto, a vontade de conversar, de nos relacionarmos, de visitarmos uns aos outros. E todas essas coisas, esse tempo longe, toda essa dificuldade, ele acaba trazendo para dentro de nós alguma tristeza, algum momento de angústia mesmo, de dor, de sofrimento, de um princípio de depressão, traz para dentro da nossa vida, da nossa casa, né? Estávamos tão acostumados a conversar um com o outro, a desenvolver um relacionamento de amizade, um relacionamento de amor mútuo entre irmãos e até mesmo, né, algumas discussões e brigas e relacionamentos que não dão muito certo e a gente ia aprendendo um com o outro a viver uma vida é, do jeito que nós sabíamos viver, né? Na verdade, nós tínhamos um jeito de viver antes da pandemia e agora nós temos um outro jeito de viver, né? Estamos aprendendo, estamos às duras custas, aprendendo como nos relacionar ou como viver dessa maneira que foi imposta a nós pela pandemia, pelo vírus, pelo Covid-19. Nós precisamos aprender mesmo, né? Na vida, as coisas que vão surgindo em nossa caminhada, elas não são coisas que nós às vezes queremos, mas elas são impostas a nós e nós precisamos aprender a viver. O apóstolo Paulo, no texto de Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, ele nos dá alguns conselhos e eu queria compartilhar com você nessa noite para que nós possamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Ele diz assim, ó: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. É um texto incrível do apóstolo Paulo, né? Eu gosto muito do apóstolo Paulo, especificamente porque ele passou muitos momentos difíceis. Nesse capítulo, por exemplo, ele chega a dizer que ele aprendeu a viver coisas muito boas e coisas muito ruins. Ele conseguiu viver, ele aprendeu, na verdade, né? Ele diz para nós que ele aprendeu essas coisas. E nós precisamos também aprender a viver nesse tempo, né? Desenvolver aí capacidades que talvez a gente não tinha, desenvolver capacidades que nós obviamente não vínhamos desenvolvendo, para começar a desenvolver nesse tempo, para que a nossa vida não seja de uma forma impactada, muito impactada negativamente. Então nós precisamos de fato construir um novo jeito de viver a partir de então, né? Isso tá claro para nós que é um desafio para as nossas vidas. Até porque nós vivíamos muito tranquilamente a nossa vida e nós não tínhamos que nos privar de nada e hoje nós temos que nos privar de muitas coisas. Eu queria deixar essa palavra aqui para o seu coração, para as nossas meditações nessa noite. Ele começa dizendo para a gente ficar alegre. Nós sempre tínhamos, né, na nossa caminhada, alegria como reuniões, né? Normalmente, quando a gente pensava em momentos alegres, nós não pensávamos isso sozinhos, nós não pensávamos isso dentro da nossa casa, apesar de a gente ter alguns momentos, mas a gente pensava isso numa reunião, num churrasco, numa reunião com todo mundo, a gente participando, fazendo as nossas comidas boas, e a gente pensava, pelo menos a nossa comunidade, que é uma comunidade muito festeira, né? Nós fazíamos muitas festas, né? Durante todo o nosso ano, o nosso
cronograma de festas e de atividades era intenso, né? Esse ano, inclusive, nós tínhamos um planejamento bastante intenso envolvendo a comunidade, nós tínhamos os nossos planos e tal. E de repente tudo isso está na gaveta, né? Nós não temos mais expectativa de fazer todas essas coisas. Isso para nós era um momento de muita alegria, de muita comunhão. Isso era um momento para nós de muita brincadeira, de muita dança. Nossa igreja é uma igreja diferentona nesse sentido. A gente realmente gosta de brincar, de se divertir, de fazer festa. E eu creio que isso é uma expressão de vida que Deus nos dá. Eu creio que isso é uma expressão daquilo que Deus coloca no nosso coração. Mas como então viver agora, né? Que a gente não tem essas coisas, como a gente não tem mais esses momentos, a gente não pode mais estar aglomerados, a gente não pode mais nos reunir com muita gente. Eu já tenho dito em outros vídeos que eu tenho gravado aqui de mensagem para a gente ir um pouco mais devagar, mas não parar tudo, né? Não dar um freio geral, até porque isso causa muitos danos para nós que não estávamos acostumados a isso. Precisamos também ir adaptando a essa nova realidade devagar. Então a gente precisa ter muita paciência, muita calma uns com os outros, né? Muita reflexão para que nós possamos ir gradativamente assimilando todo esse processo, assimilando esse caminho das nossas vidas. Então eu queria mesmo nessa noite deixar essa palavra de reflexão para o seu coração. Alegre-se no Senhor. O nosso maior motivo de alegria não é porque nós fazemos todas essas coisas, e isso parece que agora a gente começa a entender um pouco mais claro. A nossa alegria, ela não pode de maneira nenhuma ser somente aquela alegria momentânea, esporádica das festas, das reuniões e dos compartilhar. Na verdade, a nossa alegria, ela se expressa mesmo, de verdade, de fato, ela deve se expressar de fato por tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós. Nós somos alegres, sim. Somos alegres porque somos salvos em Cristo Jesus, somos iluminados pelo Espírito Santo. Nós somos alegres porque Deus trouxe a nós uma tão grande salvação, nos revelou a sua palavra do Evangelho, porque Ele morreu a nossa morte para que nós tivéssemos vida, porque Ele fez todas essas coisas por nós. Eu estou estudando o Apocalipse novamente e analisando os textos e olhando a expressão da cruz, a glória da cruz, quando João via isso no céu, a expressão do que Ele estava fazendo por nós. Ele estava se colocando em nosso lugar naquele sofrimento de cruz e é esse o motivo da nossa maior alegria. Esse é o motivo, de fato, porque nós precisamos alegrar-nos no Senhor. Alegrar de novo. E Paulo ele repete isso dizendo, alegre-se de novo no Senhor. Sabe? Não é que nós não devamos nos divertir, fazer as coisas que cabe a nós aqui enquanto seres humanos na Terra. Viver é de verdade expressar a vida. É isso que Deus espera de nós. Mas num momento como esse, não precisa necessariamente, só porque estamos dentro de casa, ficarmos tristes. Nós podemos alegrar-nos no Senhor por tudo aquilo que Ele fez pelas nossas vidas. E isso é maravilhoso. É bom você poder saber que tem uma alegria em você, que ela não está sujeita às circunstâncias da vida, mas que ela vai se expressar independente de qualquer circunstância. Isso é maravilhoso. Paulo nos dá esse conselho e eu queria dar esse conselho a você nessa noite. Alegre-se no Senhor. Reflita sobre o que Ele fez sobre a sua vida e para a sua vida. Reflita sobre a tão grande salvação que Ele deixou disponível a você e alegre-se grandemente por isso. Uma outra fala do apóstolo Paulo, ele diz que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, mas transformar essa ansiedade em oração e súplicas e ação de graça diante de Deus. Você já parou para agradecer o seu dia pelas mínimas coisas? Porque você está vivo, especialmente nesse tempo de tão grande sofrimento das pessoas, ou porque você não está doente? Alegre-se ou agradeça a Deus, faça súplicas, orações e ações de graça diante de Deus, dizendo, Deus, obrigado. Obrigado pela minha família, pelos meus filhos, e obrigado, Senhor, porque eu estou aqui com certa tranquilidade dentro da minha casa, obrigado. E aproveite também nesse momento para fazer ações de graças e orações e súplicas por aquelas pessoas que talvez não estejam vivendo
esse momento em que você está de alegria no Senhor, que não consegue entender isso, que não conseguem ter os seus olhos abertos para compreender que é possível ter uma alegria independente de estar reunido, de fazer reuniões, de nos relacionarmos, de ter muita bebida, de ter muitas coisas. Pessoas que estão vivendo momentos muito difíceis porque estão tendo maiores dificuldades de assimilar que é possível ter uma alegria independente de todas essas coisas. É óbvio e é claro que nós desejaríamos que isso não estivesse acontecendo, que de fato a gente pudesse estar reunindo, fazendo todas as coisas e tal. Mas nós precisamos nos adaptar, como eu disse no começo. Nós precisamos nos remodelar novamente, compreender o tempo em que estamos vivendo e viver essa vida que, de fato, seja uma vida alegre no Senhor e que nós possamos transformar os momentos de angústia, de dor e sofrimento em oração. A oração é algo extraordinário. Você ter a oportunidade de chegar no seu quarto ou no seu banheiro, aonde quer que você esteja, e falar daquilo que está no seu coração para Deus. Derramar as suas lágrimas para Deus. Derramar o seu coração na presença de Deus, assim como os textos do Antigo Testamento nos direcionam dizendo assim, olha, eu não quero que você rasgue as suas roupas. No tempo do Antigo Testamento, quando a pessoa estava num momento de muita angústia, elas rasgavam as suas vestes, se colocavam nas cinzas. Na verdade, no Novo Testamento, ele nos diz, não, rasgue os seus corações. Derrame os seus corações na presença de Deus, que Deus estará presente, estará nos trazendo consolo, direção e às vezes até um posicionamento de vida mesmo, trazendo para nós uma construção diferente para que possamos viver tranquilamente. Então transforme, nesse momento, é mais um conselho, transforme as suas angústias, tribulações e dores em orações, súplicas e agradecimento a Deus por aquilo que nós temos ou aquilo que estamos vivendo em nossa vida. Eu sei que talvez algumas pessoas estejam vivendo momentos mais difíceis do que outras, mas esse é o desafio pessoal de cada um. Agradeça a Deus por aquilo que Ele está fazendo em nossas vidas. E o outro conselho que Ele nos dá, além de alegre-se no Senhor, Ele diz para nós não ficarmos ansiosos por nenhum tipo de coisa e transformar tudo isso em oração. Ele diz também para que nós possamos ser amáveis. Ele diz também para que nós possamos ser amáveis uns para com os outros. Talvez esse seja, de fato, nessa pandemia, o maior desafio, né? Ser amável o tempo todo, né? As pessoas estão dentro de casa, as pessoas estão mais angustiadas, as pessoas estão mais sensíveis, elas estão mais sensíveis, estão mais sensibilizadas com todo esse processo, elas estão muito tempo juntas. Então, ser amável o tempo todo é um enorme desafio. Muitas vezes nós começamos a olhar as situações e a gente começa assim, tanto ouvir a briga do vizinho, como perceber as nossas próprias brigas, né? Como perceber as nossas próprias dificuldades dentro da nossa casa. Eu fico imaginando as pessoas que moram em apartamentos, devem ouvir muitas brigas, porque eu tenho uma casa razoável, não é tão grande assim, mas eu tenho uma área, eu tenho um espaço onde eu posso sair e andar e ter todo um processo. Mas imagine você ficar muito tempo trancado em um apartamento. É de enlouquecer a pessoa, eu imagino. É algo muito complicado, a não ser aqueles apartamentos, né, que sabe, um por andar, aí é outra conversa, mas eu estou falando de apartamentos de pessoas que moram na vida comum, né, nas pessoas mais comuns do Brasil. É muito difícil você ficar trancado dentro de casa e ao mesmo tempo com muitas pessoas, família, filhos e tal, e você ser amável o tempo todo. Mas a Bíblia aqui nesse texto nos desafia, né, nos aconselha, sejam amáveis as suas atitudes. Sejam amáveis naquilo que vocês vão estar fazendo. Eu sei que não é fácil, eu estou falando aqui, mas é óbvio que eu estou falando isso para mim também. Olha, Israel, seja amável na sua casa, mas é muito difícil o tempo todo. Especialmente com crianças, com família, essa coisa de você conviver o tempo todo. Nós já ouvimos, por exemplo, algumas pessoas dizendo que na China, depois
da pandemia e do vírus, houve muitos divórcios, muitas pessoas se separaram, porque elas já não conseguiam mais, né? Foi tão sério esse momento de convivência, o tempo todo e com intensidade, que eles acabaram se separando por não suportar mais a situação e depois perceberam que, olha, se ofenderam tanto. Então há uma necessidade importante em ser amável. Desenvolva essa capacidade na sua vida, na sua caminhada. E o apóstolo Paulo, ele, na experiência desse capítulo 4 inteiro, ele fala sobre aprender. Então é um grande desafio para mim, para você que está aí vivendo dentro da sua casa. Algumas pessoas saem para trabalhar, voltam, mas tendo toda uma limitação, todo um processo. Então nós precisamos mesmo, nesse tempo difícil da nossa história, aprender a viver, aprender a ter paciência, a se relacionar, aprender a compreender uns aos outros, aprender a pensar um pouco antes de falar, aprender muitas coisas. É um tempo de muito aprendizado, é um tempo onde nós precisamos, de fato, colocar as nossas vidas nas mãos de Deus. E eu queria deixar essa reflexão para você nessa noite. Alegre-se no Senhor, transforme as suas dores, sofrimentos e tristezas e angústias em oração, súplicas e ações de graça diante de Deus. E seja uma pessoa amável, seja uma pessoa compreensível, seja uma pessoa que desenvolve aquele processo de ser um facilitador dentro da sua casa, dentro da sua residência. Seja uma pessoa que facilita as coisas. Crie pontes, não crie, sabe, barreiras. Crie pontes, não crie muros, sabe? Faça com que haja uma ligação, faça com que, a partir de você, desenvolva um princípio de comunhão familiar, onde tudo se torna mais fácil viver, onde tudo se torna mais fácil expressar momentos de alegria. Eu queria deixar essa reflexão para o seu coração, que Deus te abençoe, te fortaleça, e queria deixar aqui uma oração muito especial, o meu coração, a minha vida e tudo que eu gostaria mesmo de colocar da parte de Deus para uma família. Eu queria deixar aqui para a família do Cleuto, meu amigo, da Jaque, dos seus filhos, que recentemente perdeu ali, o Cleuto perdeu a sua irmã. Eu queria, Cleuto, deixar aqui um grande abraço a você, o meu carinho a você, a sua família, dizer que Deus fortaleça o seu coração, somente Deus. Nós não temos palavras e nem podemos às vezes estar tão presente na sua vida neste momento, mas eu queria deixar aqui um grande abraço a você, dizer a você que nós estamos orando por sua família, por você, pela sua mãe, e pedir a Deus muito, muito pela vida de vocês. Eu sei que momentos difíceis podem acontecer em nossas vidas, mas eu queria agradecer a Deus pela sua vida, por ter te conhecido, por você ser meu amigo, e eu queria deixar um grande abraço. E a minha oração, o meu carinho, o meu cuidado é para você nessa noite, para sua família. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.